Abril 7, Deuteronômio 31, verso 1 a 32, verso 27. Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse: Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo o Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que os seus filhos, que não conhecem essas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem, que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigirem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então, minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão, e naquele dia dirão: Estas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia, esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha ao meu favor e contra eles, pois eu os farei entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá, eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E, quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes
de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e as ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança do Senhor: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês, pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como orvalho, caiam como chuva sobre a grama, como coroa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra. É justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal. Agiu maldosamente, e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que contribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo. Não é Ele, o Pai de vocês, que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se do dia de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com a coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jessurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação, provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado à ira por seus filhos e filhas. Disse: Eu os abandonarei, veremos o que será deles.
pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade sobre eles, e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará morte. Dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Lucas 12, versos 8 a 34. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhes disse: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto de seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E, se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Venda os seus bens e deem aos necessitados. Com isso,
ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Salmo 78, versos 32 a 55. Ainda assim, continuaram a pecar, não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus, não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento, que não voltam mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoar. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã. Mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. Levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles, expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Provérbios 12, versos 21 a 23. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez.